E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Troca de Passes e o Sport TV News, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. O Palmeiras que vem trabalhando forte aí durante essa semana para enfrentar o Capivariano no próximo sábado, às 20h30. Esse jogo que vai acontecer na Arena Barueri pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E o John Arias já está treinando com o elenco, galera, e já pode estrear nesta partida contra o Capivariano. O que vocês acham aí, se ele entra de titular ou entra durante a partida? Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Deixa eu trazer informações para vocês sobre o Palmeiras, porque John Arias vai estrear, hein? Tudo indica que ele deva estrear já no final de semana pelo Palmeiras contra o Capivariano, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O repórter Fernando Vidotto esteve lá no CT Alviverde, na academia de futebol, e traz detalhes pra gente. Fala, Vidotto! Oi, gente, tudo bem? Aqui no Palmeiras a novidade é o John Arias, né? Ele fez seus primeiros treinos com o elenco completo do Palmeiras. Ele, inclusive, deve estrear, deve ganhar alguns minutos nesse final de semana, quando o Palmeiras entra em campo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, um jogo contra o Capivariano. Isso porque o meio atacante colombiano já estava com a forma física em dia, estava com ritmo de jogo, né? Ele atuou pelo campeonato inglês, pelo Wolverhampton, até o dia 31 de janeiro, então chegou com uma ótima forma física, foi elogiado pela comissão técnica do Palmeiras em relação a isso. E aí ele deve ganhar então uns minutinhos já nessa partida, até por um dado curioso, né? O Palmeiras enfrenta no meio da semana que vem a ex-equipe do John Arias, né? Pelo Campeonato Brasileiro, o Arias teve uma campanha, uma participação muito importante pelo Fluminense. Ele fez 47 gols com a camisa do Fluminense, foi campeão da Libertadores, fez gol em decisão da Recopa. Então, para não estrear contra o ex-time, para tirar essa ansiedade da estreia contra o ex-time, ele já deve ganhar alguns minutos nesse final de semana. Palmeiras que para esse jogo do Campeonato Paulista tem o retorno do Abel Ferreira. Ele estava suspenso, né? Não comandou a equipe na beira do gramado contra o Guarani porque foi expulso. Outros jogadores importantes como o Lucas Evangelista já tinha retornado, Felipe Anderson também voltou a jogar nesse final de semana. Então, de desfalques para o Palmeiras, só o Paulinho que está chegando na reta final da sua recuperação. A tendência é que no final de fevereiro ele possa treinar sem restrições. Tem também o Figueiredo, que passou por uma cirurgia no joelho ainda no ano passado. Então, são os únicos desfalques do Palmeiras, que usou essa primeira fase do Campeonato Paulista como uma pré-temporada mesmo, rodou bastante o elenco, mas agora a tendência é que o Abel Ferreira coloque sempre o que tiver de melhor em campo para tentar voltar a conquistar um título depois de 2025, que passou sem levantar taças. O último título do Palmeiras foi justamente no Paulistão de 2024. Então, nesse sábado, pode ter a estreia do John Arias com a camisa 11 do Palmeiras. Volto com vocês, amigos. Um abraço. Valeu, Vidotto. Outro para você. Pois é, tô na expectativa de ver John Arias de volta ao futebol brasileiro, agora jogando pelo Palmeiras. Deve estrear contra o Capivariano, fazer alguns minutos. Fisicamente está bem, né? Não deve ter problema. Já está treinando com o grupo, fez alguns trabalhos. E tá aí, ó, Arias vestindo o verde do Palestra, vai jogar contra o Capivariano, né? Então, o Capivariano que se cuide aí, porque tem artilharia pesada para o jogo do final de semana. Não seria fácil em qualquer circunstância. Com Arias piora um pouquinho, né, Ramon? Né? Eu tô buscando aqui para ver os jogos dele aqui da temporada que ele teve no Wolverhampton, né? Ele não jogou tanto assim. Não, jogou bastante até, pô. Foram 23 jogos, 23, começando como 14, né? É verdade, não jogou tanto, se fosse menos até. Não sabia o número exato, mas é um baita do reforço. A gente já conhece o Arias, foram só 7 meses, 8 meses longe do Brasil, enfim. Volta para um time com uma ideia agora depois da Copa do Mundo, né, de clubes. Perfeito, exato, é isso. Volta para um time que tem uma ideia de jogo muito bem estabelecida, um elenco muito qualificado, com um técnico muito qualificado. É questão de adaptação ao novo jeito de jogar, aos seus companheiros, né? Uma readaptação também ao nosso futebol, isso é inevitável, né? Acho que para a cabeça do Arias vai ser muito importante essa volta, para o futebol brasileiro também. Só quem não está feliz é o torcedor tricolor, que ele acabou voltando para um rival aí, que é o Palmeiras. Mas enfim, é o futebol. E o próximo jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é justamente contra o Fluminense, né? E parece que vai haver um bom senso
sei se é bem um bom senso, né? Porque o jogador é profissional, né? É uma pena para o torcedor do Fluminense que o Arias tem a chance, ou teria a chance, de estrear contra o clube pelo qual ele fez história, né? E foi um dos grandes jogadores de uma era muito vitoriosa do Fluminense, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão carioca. Mas é o futebol e aparentemente vão fazer com que essa estreia aconteça contra o Capivariano e não contra o Fluminense, Alex. Rapaz, assim, o Capivariano foi o primeiro jogo meu com futebol de campo profissional. Ah, é? Tem isso, Fui jogar como segundo volante, professor Pardal. Professor Pardal do interior de São Paulo. Lembro. Eu tomei uma trombada de um moreno lá que eu vou dizer. Do indião. Eu tive que sair do jogo. Do indião da vida. Saiu pequenininho, jogando com 7-9, 7-8, cara. Eu acho que é separar as coisas, né? Daquilo que hoje... Não foi somente uma escolha dele, né? E mesmo que ele escolhesse vir para o Palmeiras ou por outro time que não fosse Fluminense, que não é só a escolha dele, é normal e natural. O importante é ser visto como cara que... O período que ele passou no Fluminense, de que maneira ele tratou isso na saída e tudo que ele viveu, né? Então, acho que qualquer outro tipo de julgamento fora isso, eu acho que foge um pouco. Porém, vai passar a ser adversário, faz parte, mas é um grande nome, só precisa se adaptar para se sentir à vontade com essa camisa... com esses companheiros e tudo, mas jogador de Copa do Mundo, né, cara? Hoje em dia, se a gente for ver, né? E voltou para o Brasil para se mostrar também para o técnico da seleção colombiana, né? O jogo de amanhã, Palmeiras e Capivariano, né, Vini? A gente fala sobre essa primeira fase, essa última rodada maluca. Palmeiras, durante muito tempo ali naquelas 2 horas da última rodada, vamos dizer assim, tinha um enfrentamento de um clássico, né? Uma questão de um gol que muda a história, muda até a classificação, inclusive, do adversário do Palmeiras naquela última rodada, que era o Guarani. E o Palmeiras acaba tendo um enfrentamento, talvez, se a gente pegar para analisar o G8 que avançou no Campeonato Paulista, acho que é o melhor confronto possível para o Palmeiras nesse momento. É até curioso, né? Uma dessas aberrações aí que a gente corre o risco de ver é ver um segundo colocado tendo um cenário mais tranquilo nas quartas de final do que o primeiro. Você lidera a competição, no caso o Novo Horizontino, e joga contra o Santos, de Neymar. E o Palmeiras fica na segunda colocação e joga contra o Capivariano. Não dá para ter muita certeza. E assim, lembrando que a diferença foi no saldo de gols, né? Foi no saldo de gols, exatamente. Pontuação igual. E o Novo Horizontino ficou à frente por ter goleado o Palmeiras. Exato. Então, não fosse essa goleada, talvez o Novo Horizontino tivesse um cenário melhor de jogar contra o Capivariano. Né? Enfim, coisas do futebol, essa tabela ela fica muito dinâmica mesmo, especialmente na última rodada, com todos os jogos acontecendo no mesmo horário. Você falou de um clássico que poderia acontecer. O Palmeiras, durante os 90 minutos dessa última rodada, o Palmeiras chegou a ter como adversário seus 3 maiores rivais. No primeiro tempo estava dando Palmeiras e São Paulo, 4º contra 6º colocado. Aliás, 3º contra 6º colocado. Depois começou a dar Palmeiras e Corinthians, 4º contra 5º colocado. Nos minutos finais, estava dando Palmeiras e Santos. E parecia que seria Palmeiras e Santos até o gol do Capivariano. Então, assim, essa última rodada foi bastante dinâmica e acho que o Palmeiras, que deve ter a estreia do Arias no segundo tempo, é o gigante que tem o cenário mais tranquilo para avançar para a semifinal. Que belo reforço recebe o Abel Ferreira para esse jogo decisivo e importante do Paulista, né, Lofredo? Na última rodada dessa primeira fase, a gente até imaginava um Palmeiras ainda bem mais reserva do que foi. O Abel utilizou até uma boa quantidade de nomes que ele considera, né, titulares desse time do Palmeiras, mas acho que agora, valendo classificação, vai ser um time mais próximo daqueles 11 que a gente viu ter uma boa sequência, inclusive. É muito difícil você ver um time do Palmeiras totalmente reserva, até porque às vezes você não consegue saber direito quem é o reserva e quem é o titular em algumas posições, né? O ano passado foi assim também, esse ano segue, porque o material humano é bom e aí vai gerando aquela dúvida. Tem jogador que está ganhando a posição, tem outro que está perdendo. Aí, assim, é um bom time para ser... Sempre é um bom time para ser escalado, porque você tem muitos elementos no banco de reservas que poderiam e podem ser titulares. Então, o Abel vai montando, vai desenhando esse time para os grandes momentos da temporada. Acho bem improvável que o Palmeiras seja eliminado agora no final de semana. Depois é bem provável que ele tenha um clássico. Quando o Palmeiras teve o clássico, o Palmeiras foi jogar o clássico como clássico. Esse jogo não precisa nem jogar bem, precisa ganhar. Foi lá e ganhou. Tem 100% nos clássicos nesse ano, né? Então, e acho que isso era um ponto que no ano passado o Palmeiras pecou.
Palmeiras, os principais enfrentamentos, o Palmeiras acabou não indo bem, principalmente contra Corinthians e contra o Flamengo. Os dois, o rival local e o rival nacional. Acho que o Abel está bem preocupado em desenvolver o time e ganhar o espírito de jogo decisivo e jogo decisivo contra rival. Acho que o Palmeiras até em outros jogos decisivos da temporada no ano passado foi bem. Mas quando teve que fazer um enfrentamento maior com rivalidade, acabou perdendo. E aí, né, Vini, é uma cobrança em cima do Abel, em cima do trabalho da comissão técnica, porque é um time que se reforça, né? O Palmeiras, além do John Arias, tem o reforço interno do Paulinho. A gente não sabe quando o Paulinho vai ter condições de jogar 90 minutos ou de entrar no segundo tempo de uma partida, mas é um jogador que teve um momento que gera que expectativa. Ensaiou isso e não aconteceu, né? Exato. Chegou na Copa do Mundo de Clubes e depois o Paulinho, né, não teve sequência. Então existe uma cobrança por um desempenho maior. E por outro lado, a gente vê o Palmeiras nessa primeira fase do Campeonato Paulista ter 2 derrotas. Acho que chama muita atenção a goleada, claro, contra o Novo Horizontino, mas nessas 2 derrotas foram os momentos em que o Abel justamente usou a equipe mais modificada. O Palmeiras ali fazendo muitos testes, então quando o Palmeiras colocou em campo a cavalaria, como a gente gosta de dizer, né, os principais jogadores... Mesmo que tenha sido a cavalaria média até, sim. Não força total. Por mais que o desempenho não seja muitas vezes aquele de encher os olhos, mas os resultados chegaram em 2026 até aqui. E essa é uma crítica da torcida, né? Que vê o time gastar 700 milhões de reais só na última temporada, ainda que o Abel justifique, é igual você comprar um carro parcelado. Tudo bem, mas você se comprometeu com esse valor. 700 milhões de reais é o que o Palmeiras colocou no mercado para contratar jogadores, seja de maneira à vista, seja adiantando uma parte, parcelando por 2, 3, 4 anos. O Palmeiras foi no mercado e fez contratações desse porte. 700 milhões de reais em uma única temporada não é pouca coisa. É um mercado muito agressivo. E aí você pega e olha para o banco, a sensação que passa para o torcedor é de que o time titular é muito forte, mas que as opções no banco não acompanham, né? Hoje a diferença do time reserva, do time B para o time principal, ela é muito grande. Talvez seja a maior desde que o Abel chegou ao Palmeiras. Sim, mas ainda assim é o segundo elenco do futebol brasileiro. Assim, eu acho que em elenco com larga vantagem para o que você colocar em terceiro. Sim, com qualquer... mas eu tenho a impressão, especialmente por essas saídas agora recentes, né? De Everton, de Aníbal Moreno, de Rafael Veiga, Facundo e outros tantos que até não estavam ajudando tanto. Tem razão. Esses caras, eles... encorpavam um time reserva, um segundo time. Hoje você olha para o banco, você vê muita molecada. É muito jogador do Sub-20. Talvez seja até melhor. Falando em números, chegaram 2 peças, né? O Marlon e o Arias, até agora, né? 2 boas peças. Sim. 2 peças. Esse é um debate interessante. Titular. Entre colocar Aníbal Moreno, que não vinha agradando tanto, ou dar espaço para um moleque da base, o Luiz Pacheco, o Larson, essa é uma dúvida. Mas em termos de nome... tem muito torcedor entendendo que o Palmeiras foi agressivo, gastou muito e o elenco piorou. Acho que... Porque tem muito... Assim, você pode investir o dinheiro, mas às vezes você tem um erro de avaliação, ou então você acerta na avaliação, mas não dá certo. Por diversos fatores. Adaptação, uma queda de rendimento daquele ano, daquele jogador. E muitas vezes você contratou um nome. Mais um nome do que um jogador. Eu acho que vale a pena para o Palmeiras fazer essa troca de investimento. Investir em jogadores da categoria de base para a composição do elenco do que contratar jogadores que você não tem certeza. Marlon e Arias, quando você está fazendo a contratação, você tem certeza. Pode até não dar certo. Mas você está indo ao mercado... Não dá para chamar de aposta. Não, em jogadores que já fizeram sucesso recente, muito recente, em adversários do Palmeiras, estão adaptados ao futebol brasileiro, ainda que o Arias seja estrangeiro, ele já tem uma adaptação, você não está trazendo direto, está trazendo de fora, mas você não está trazendo diretamente de fora, ele tem uma passagem grande aqui pelo Brasil, tem mais chance de dar certo. Se for para trazer um jogador mediano, com um nome, gastar um dinheiro grande, talvez seja melhor colocar categoria de base. É isso, lembrando que a janela está aberta ainda, tem mais 11 dias de janela de transferências no futebol brasileiro, ela fecha no dia 3 de março. Sem contar, né, que não sei se a gente vai entrar nesse ponto no jogo do Corinthians, mas ontem o Dorival Júnior colocou um ponto que eu sempre coloco aqui. Dos estrangeiros. Estamos com um número de estrangeiros equivocado, que vai causar problemas para o futebol brasileiro.
Tá? Como é mais barato trazer jogadores do mercado sul-americano, às vezes é mais barato do que investir num jogador de categoria de base. Os clubes estão falhando nisso por conta dessa facilidade do número de estrangeiros. É um bom debate que a gente pode ter, aproveitando a fala do Dorival Júnior. A gente vai falar, claro, sobre a vitória do Corinthians para cima do Atlético Paranaense. E lembrando... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.